Gente, vamos falar agora sobre a carta do eremita. A carta do eremita é o arquétipo da busca interior e do isolamento reflexivo, tá? Essa carta, ela é numerada com o número 9, ela é a nona carta. No conjunto, assim, dos arcanos maiores, porque a gente está falando dos arcanos maiores, né? Essa carta, ela representa um momento em que a gente, assim, se volta para dentro de nós mesmos, né? Em busca de respostas, né? Assim, vamos dizer, então, em busca de sabedoria. Então, é quando a gente se volta para dentro, né? Em busca dessas coisas. O eremita, ele é uma carta, podemos dizer que é uma carta lenta, porque ele convida a gente a desacelerar. Ele convida a gente a desconectar do ruído externo, a ouvir a voz do nosso próprio espírito. A energia do eremita, é uma energia assim muito introspectiva, vamos dizer assim, profundamente introspectiva. E ao mesmo tempo que ela é uma energia introspectiva, ela é uma energia iluminadora. Como assim um farol, né? Vamos falar assim, um farol que guia, né, que guia a gente na jornada do autoconhecimento. Vocês podem reparar que o eremita, ele é sempre representado segurando uma lanterna, observa bem. Então, porque ele é, vamos dizer assim, uma energia iluminadora. No tarô tradicional, que é esse tarô aqui, o eremita é representado, na verdade, não só no tarô tradicional, né? Nos outros tarôs também, na maioria deles, mas vamos analisar isso aqui. Então, ele é representado como um senhor, né? Um ancião, segurando uma lanterna, tá vendo? Ó, ele tá segurando uma lanterna, ele tá segurando um cajado, olha só, um cajado, tá? E ele vai caminhando assim por um terreno muito solitário, muito solitário. A lanterna, ela ilumina o caminho que ele vai seguir, porque ele fica olhando assim muito assim cuidadoso, dando os passos cuidadosos, mas ele vai dando, gente, um passo de cada vez. Por que que ele vai fazendo isso? Porque dessa forma ele vai mostrando que o aprendizado vem de forma assim bem gradual e que o conhecimento ele é revelado no momento certo, tá? Então, essa carta ela vai mostrando que você sim, você vai dando passo, não precisa correr, até porque a carta do eremita é uma carta lenta, né? E ela mostra que toda forma de aprendizado é gradual, que o conhecimento vem no momento certo, tá? Mas olha que interessante. Ele tem um cajado, tá vendo? Então, esse cajado representa o apoio que ele precisa para trilhar esse caminho. Esse cajado, ele é um símbolo de sabedoria. Sabe aquela sabedoria acumulada? Aquela estabilidade espiritual? Então, é bem dessa forma mesmo, tá? A gente tem que entender que apesar do eremita ele tá no lugar assim como se ele estivesse sozinho, ele não tá perdido, gente. Ele não tá perdido. O eremita, ele é que escolhe o isolamento para que ele possa refletir sobre a vida dele, acessar a intuição, encontrar o verdadeiro significado das coisas. Então, ele nos ensina que às vezes é preciso a gente se afastar do mundo para a gente conseguir encontrar aquela luz que está tão apagadinha dentro de nós, tá? Então, é isso que essa carta mostra. Quando o louco
encontra com Eremita na jornada dele, nesse momento marca um momento, esse episódio marca um momento em que o louco se retira do mundo externo e ele vai buscar a sabedoria interior. Por quê? Após essas lições práticas e emocionais que o louco passou pelas cartas anteriores, o louco, ele sente uma necessidade de olhar para dentro de si e compreender a essência da alma dele. Então, o eremita, o que ele é? Ele é o professor silencioso, aquele que não dá resposta. O eremita não dá resposta, mas ele incentiva a reflexão. O eremita, ele mostra, assim, que a verdadeira sabedoria não vem de fontes externas, mas do conhecimento profundo, aquele conhecimento de quem somos, não é isso? Então, esse estágio da jornada do louco, quando o louco encontra com o eremita, representa um período de amadurecimento. O eremita não, o louco, ele aprende a valorizar o tempo, valorizar a paciência, valorizar o silêncio, tudo isso como forma de crescimento espiritual. O eremita, esse arquétipo, né, do eremita, ele é associado na mitologia grega à figura de uma figura como Quiron. Quiron é um centauro muito sábio, né, na mitologia grega, muito sábio, que vivia assim isolado nas montanhas. E era conhecido assim como o professor, o curador. Então, embora o Quiron, né, que esse centauro, né, tenha se afastado assim lá do convívio social, a ideia de que a solidão voluntária, né, não é um castigo. Não é um castigo. Na mitologia, quando esse centauro ele se isolou, mesmo assim, a sabedoria dele continuava iluminando todas aquelas pessoas que buscavam, né? E é por isso que o eremita ele é associado ao Quiron, porque o eremita também fez uma solidão, ele sempre procurou a solidão, mas foi aquela solidão voluntária, aquela solidão que eu falei para vocês que não é a solidão de um castigo, mas é uma oportunidade de alcançar o crescimento o conhecimento mais elevado, né? Então, essa associação que a gente fez, a associação do eremita, né, no caso eremita ao Quiron, reforça o papel que o eremita, né, ele não é apenas um guia, não é apenas o guia de si mesmo, mas ele também é o guia dos outros. A luz dele, a sabedoria dele acumulada, ele ajuda as outras pessoas. Porque a carta do eremita é uma carta assim muito sábia, muito sábia, sábia demais. Então, é uma carta muito cheia de experiências, daquelas pessoas que acumularam experiências muito durante a vida, aquelas pessoas que já passaram por muitas coisas, aquelas pessoas que têm a capacidade de nos aconselhar, né? Então, o eremita, toda a experiência dele, toda a luz do caminho ajuda a iluminar o caminho de quem nos cerca, né? De quem cerca o eremita. Então, depois que eu já falei tudo isso, a gente precisa entender que quando o eremita ele aparece em uma jogada, essa carta fala muito sobre introspecção, paciência e sabedoria. Essa carta fala assim para o consulente: olha, tá na hora de você se afastar do mundo externo,
para você refletir sobre suas escolhas, sobre seus objetivos. Porque o eremita, ele diz que as respostas que o consulente procura não está do lado de fora, mas está dentro do consulente. Então, essas respostas que estão dentro dele, elas estão esperando para serem reveladas, né? Mas que para que essas respostas sejam reveladas, ele precisa se afastar um pouquinho para pensar no problema dele, para pensar na situação que ele está passando. Porque não adianta ele ficar fazendo um barulho danado diante da situação que ele está vivendo, porque ele não vai achar resposta nas outras pessoas, ele não vai achar resposta nas conversas alheias, ele vai achar resposta dentro de dele mesmo. Então ele precisa se isolar, o consulente precisa se fechar no quarto, se conectar com Deus e com ele mesmo, para que ele consiga achar as respostas para o problema que ele está passando. Quando a gente está falando de amor, está falando de relacionamento, o eremita, ele indica um período de reflexão sobre o que realmente o consulente deseja de um relacionamento. Então, se o consulente está no relacionamento, essa carta, quando aparece em uma leitura, e a leitura está falando de amor, essa carta, ela está sugerindo a necessidade de espaço para compreender os próprios sentimentos. Não só os sentimentos de si, mas os sentimentos do parceiro também. Então, mas quando a pessoa está solteira, que ela não está no relacionamento, o eremita, ele fala para a pessoa o seguinte, que a busca do amor próprio, ela precisa ter primeiro esse amor próprio para poder entrar numa relação, tá? Mas não é só isso. Quando você está vendo em termos de futuro para a pessoa, também pode indicar que vai aparecer alguém mais maduro na vida da pessoa, mais introspectivo, né? E é isso. E quando a gente está falando em termos de saúde, o eremita, ele fala para o consulente olhar mais para dentro de si, cuidar mais de si, de uma forma holística. Ele está indicando um período de recuperação ou um período de atenção às questões emocionais, às questões espirituais, que essas questões emocionais, que essas questões espirituais podem realmente estar afetando o bem-estar físico dessa consulente. Então, o eremita, ele encoraja a consulente a práticas de meditação, a práticas de autocuidado, tudo isso para ela alcançar o equilíbrio dela. Quando a gente está falando de finanças, o eremita, ele fala muito sobre cautela e planejamento, tá? Ele está dizendo, tudo bem, é hora sim de você até investir, mas vamos parar com vamos evitar grandes investimentos ou decisões impulsivas, tá? Antes disso tudo, de você investir, você precisa analisar cuidadosamente uma situação financeira, ver o que vale a pena, o que não vale a pena, porque essa carta, ela mostra a importância de valorizar aquilo que realmente importa. E dessa forma, ela mostra que o dinheiro deve ser um meio e não deve ser um fim em si mesmo, tá? No trabalho, o eremita, ele está mostrando um período de aprendizado, um período de aperfeiçoamento. Então, ele está indicando a necessidade de adquirir novas habilidades ou se afastar temporariamente para que a pessoa possa refletir sobre seus objetivos, dos objetivos da carreira dela, porque essa carta, ela sugere que o sucesso vem sim, com certeza,
Mas a pessoa tem que ter paciência, a pessoa tem que ter dedicação e não ficar com essas ações apressadas, essas ações impulsivas. Quando a gente está falando das questões familiares, o eremita, ele representa a necessidade de a gente assumir um papel de guia, um papel de conselheiro para as pessoas da família. Ele também sugere que a importância de um respeitar o espaço do outro, o espaço individual. Cada membro da família precisa compreender que às vezes, o isolamento, ele é importante para o crescimento espiritual. Ele aconselha a família a dar um espacinho um para o outro, para que cada um possa ficar quietinho no seu canto. Não é aquele total isolamento, mas existem momentos, às vezes, que a gente precisa ficar introspectivo no nosso quarto, o filho precisa ficar na dele, o pai precisa ficar na dele, a mãe precisa ficar na dele, o irmão precisa ficar na dele. Não é o tempo todo, são momentos esporádicos. Então, o ermitão diz que é o momento de respeitar esses momentos, né, de introspecção das pessoas da família, tá? O eremita, ele não é uma carta só positiva, ele tem um lado sombrio, muito sombrio. O lado sombrio do eremita surge quando esse isolamento se torna excessivo, quando a introspecção leva à estagnação. Quando essa carta está mal expectada, essa carta pode indicar solidão, falta de conexão com o mundo exterior, medo de compartilhar seus pensamentos, sentimentos, tudo com os outros, né? E por isso é que eu volto no contexto amoroso, quando a gente está falando do lado sombrio do eremita, isso pode assim se manifestar como uma dificuldade em se abrir emocionalmente ou estabelecer intimidade dentro do relacionamento. Quando a gente está falando da parte do trabalho, ele também simboliza excesso de perfeccionismo ou, vamos dizer assim, a incapacidade de delegar tarefas. Porque essa carta, ela lembra que o isolamento, ele pode ser valioso. E sim, o isolamento, ele é valioso, mas ele tem que ser equilibrado com a interação e a conexão com o mundo. Você não pode só desconectar do mundo e pronto, legal. Não. Então, gente, para a gente concluir o nosso estudo, a gente pode dizer que a carta do eremita, ele é um convite ao autoconhecimento, à introspecção. Ele nos ensina que as respostas que a gente busca estão dentro de nós, né? Essa resposta, elas precisam ser descobertas com paciência, com sabedoria, porque o eremita, ele nos lembra que a solidão pode realmente ser uma oportunidade para crescer, que ao iluminar o nosso próprio caminho, a gente pode também guiar o caminho das outras pessoas. Ao mesmo tempo, a carta do eremita, ele avisa para a gente que os perigos do isolamento excessivo ele fala que o isolamento excessivo não é bom, tá? E ele nos incentiva a gente encontrar o equilíbrio entre a introspecção e a interação com o mundo. Porque o eremita, ele é o símbolo da jornada interior, da busca da verdade, da sabedoria, que vem do silêncio, que vem da reflexão. Ele inspira a abraçar nossa própria luz, a usar essa luz como guia para a gente superar todos os desafios da nossa vida, tá bom? Então, gente, muito obrigada para vocês que ficaram todos até o final, tá? Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Mas, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o canal aqui a crescer, tá bom? Muito obrigada a todos e bye, bye.